Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Falamos agora de São Paulo, onde temos um tempo nublado do dia 13 de março de 2020, 11 horas e 20 minutos. Eu faço convite para quem acha que nós podemos ajudar num processo de realocação de carteira, alguma coisa com índice ou dólar. Nesse momento vai ter imersão técnica, além de você poder aprender também, vai ter acesso ao 360, que é o nosso curso de prateleira, as aulas ao vivo 24 e 25 de março, vai ter uma aula bônus no dia 18 e você faz a matrícula, já entra no grupo para a gente te acompanhar desde o início. Ok? Tem acesso aos informes, ao Telegram fechado. Quem acha que temos aí a capacidade, a condição de ajudar nesse momento, você é bem-vindo. E quem puder deixar um like no canal também, compartilhar o vídeo, eu fico feliz também, porque a gente consegue falar para mais pessoas nesse caso. Pessoal, a imersão tem na parte alta do nosso site aqui, tem na descrição do vídeo o link também para a matrícula. Indo direto ao mercado, nós tivemos na Ásia um fechamento negativo, ainda reflexo de ontem, com exceção da Austrália e Tailândia. Vamos lá, abrindo aí a Bolsa da China. A Bolsa da China, ela fez um movimento bem curioso, né? Porque os futuros americanos viraram, eles estavam caindo e passaram a subir de madrugada. Então, ela havia rompido esse topo duplo, aqui é um rompimento falso, e ela, digamos que ela fez um rompimento falso aqui embaixo também. Então, aqui que vai ser a grande briga, esse eixo da figura, se falhar, deve subir bem forte. E se for confirmado, deve cair até a região de 2.670. Nós temos o índice DAX na Alemanha subindo muito forte. As bolsas já estiveram trabalhando em níveis bem maiores hoje, mas ainda estão subindo bem. Ainda reflexo, né, de uma memória vendedora de curto prazo. Então, teoricamente, vai se formando uma pinça aqui no índice FTSE, mas temos que ver o fechamento. O índice DAX está com erro aqui no broadcast, vamos avaliá-lo aqui. E está toda essa expectativa, né, se o presidente Jair Bolsonaro está com coronavírus ou não. O secretário do Bolsonaro, que anda com ele o tempo inteiro, esteve bem próximo a ele, ao Trump, lá nos Estados Unidos. Se o índice DAX fechasse agora, por exemplo, nós teríamos um padrão denominado Aramide Fundo. Aí tem a Bolsa da França, que faria o mesmo padrão longe da média. Então veremos aí. Temos o USD BRL. Fez uma mega estrela cadente ontem, uma shooting star, e está acionando esse padrão. Se a gente estudar aqui o dólar, e o Banco Central tem feito seus leilões ainda, agora mesmo eu vi. Vamos ver. Saiu há pouco aqui, foram 2 bilhões novamente. Ó, o Banco Central amplia a oscilação, isso é importante, ó. Travou no limite de alta hoje, né? Ó, BC amplia limite de oscilação para o futuro de Bovespa de 10% para 15%. A partir das 11h08. Ok, o CDS de 5 anos do Brasil caiu para 230 pontos até após superar 300. Ó, Guedes, Banco Central vai anunciar medidas de liquidez. 135 bi entram em vigor hoje, ó. Então, ao anunciar medidas de liquidez que podem ser tomadas pelo governo diante da crise do coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, citou uma medida já tomada pelo Banco Central no mês passado para dar fôlego aos bancos, ó. No dia 20 de fevereiro, o Banco Central editou 2 medidas que podem injetar 135 bilhões na economia.
Ó, a primeira das medidas já anunciada foi a redução da alíquota de recolhimento compulsório de 31,5 para 25, 49 bilhões. Outra medida já valendo desde 2 de março foi a redução da parcela dos recolhimentos compulsórios considerados um indicador de liquidez de curto prazo, outros 86 bilhões. Apesar da liberação de recursos pelo Banco Central, isso significa um aumento imediato nas operações de crédito que dependem da demanda dos tomadores e estratégias dos bancos. Ok? Vamos ver se fala algo. Eu tinha lido aqui, vamos baixar. O Banco Central tem feito, né, os leilões e isso tem dado certo agora, ó. Leilões em linha, que era algo que eu falava na semana passada. Então, o Banco Central vendeu há pouco oferta de 2 bilhões de dólares em 2 leilões de linha, venda de dólares em compromisso de recompra, com compromisso de recompra. Ok, as propostas foram aceitas, quer dizer, isso tem realmente derrubado o dólar, então a gente tem o... Aqui, é que assim, no momento da turbulência, pessoal, teoricamente nós temos uma nuvem negra, só que teoricamente ela teria que penetrar metade do candle anterior, mas olha a amplitude e tal, então é uma nuvem negra, né? E é um sinal de topo no dólar, vamos ver se desenvolve de fato. Nós já temos as médias cruzadas para baixo aqui nos 60 minutos. Se nós traçarmos, por exemplo, aqui uma reta, está exatamente ali testando, né? Abaixo dessa reta seria um território, digamos assim, um território vendedor, alguma coisa do gênero. Ok, então o dólar tem aí o seu sinal de topo. Bolsas americanas, né? Primeiro o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, tem uma alta de 10,87. Pô, mas é um candle vermelho. É, porque abriu mais alto ainda. A máxima foi 29,44. Aí devolveu um pouco. Mas enfim, tá longe de média. O sinal de fundo de ontem é uma espécie de spinning top com doji aqui, enfim. A sua máxima é R$27. Então, fechamento acima de 27 confirmaria o padrão. Vamos ver aí o grau de maturidade do movimento. Aí temos o VIX. Se o VIX fechar assim, ele deixaria uma mulher grávida de topo, arame de topo. Então ainda é um movimento que o mercado está arisco, né? A força vendedora ainda é muito forte, né? No caso aqui do Dow Jones, seria uma espécie de arame também, se fechar assim. O S&P também formaria um arame, assim como o índice Nasdaq, só que o índice Nasdaq teve um enforcado, teria que romper a máxima, 7.712, para de fato confirmar. Né? Então está subindo 4,65 Nasdaq, 4,75 S&P, Dow Jones 4,27 e assim vai caminhando. Aí nós temos falar do mercado de juros aqui no Brasil, DI. Né? A Bovespa tem, o Banco Central agora apareceu aí, tem mudado regras, o mercado está uma loucura, né? Ontem eu estava vendo o pessoal fazendo uma média das grandes quedas e tal. Primeiro, a Bolsa Acessível à Pessoa Física é desde 2002. Então não se compara nenhuma correção, seja pela velocidade, absolutamente por nada, por nenhum critério, né? E a de 2008 foi um movimento baixista, não um crash. Tudo bem, foi a Grande Depressão, mas não com essa velocidade, você não conseguindo operar, sem liquidez. Tinha liquidez, tinha circuit breaker, mas você tinha tempo de se posicionar, foi algo bem diferente. Então ele veio num topo anterior, né, aparentemente respeitou, mas está em queda, e aí ficaria um bebê abandonado de topo no juro, né? Aí temos Via Varejo, VVR3. Então nesses momentos, né, o investidor ele tem que ter um manejo de risco, ele tem que falar com o assessor dele na corretora, ele tem que procurar o máximo de informação para decidir. De repente reduzir exposição, né? Ou se ele vende um histórico muito bom, agredir um pouco mais. É uma grande volatilidade. Por exemplo, no semanal de Via Varejo ficaria um sinal de fundo,
né? Hoje está subindo 13,06, então teoricamente houve um rompimento falso de 8,66. Os bancos centrais estão fazendo o seu papel, então eu acho que o mercado tem possibilidade de reversão, mas ainda tem uma memória compradora forte. Aí temos o IFNC subindo 6,91. Se fosse assim, seria um Arami também, contando os corpos. A gente tem aqui Itube. Né, Itube deixou fora das bandas e longe da média um spinning top. Nesse tipo de caso eu trabalho com máxima 24,56, teria que haver um rompimento em fechamento. Aí eu acho que eu consideraria o sinal confirmado. Né, nós temos um spinning top também, cuja máxima é 22,80 em Bradesco, um fechamento acima disso, na minha visão, confirmaria o padrão. Temos Banco do Brasil. Aí temos Petro 4, subindo 7,94. Não há um BB abandonado, mas a gente pode ter um martelo acionado, se fechar acima de 13,86. E para Petro tem um padrão parecido com o BOVA 11, de um possível gap de fuga, medida e exaustão. E aí tem Vale 3. A Vale um mega gap, aqui trabalhando com 10% de valorização. Nesse caso tem gap dos dois lados, é um martelo, seria também um BB abandonado de fundo. Então se o mercado fechar em alta hoje, numa alta firme, muitos ativos vão confirmar fundo, pelo menos em teoria, né? A gente sabe que está bem volátil, mas essa injeção de liquidez dos bancos centrais poderia ser um motivo, de fato, fundamentar a formação de um fundo e não ser apenas investidores vendidos zerando posição. Certo? Aí falemos do petróleo. Crude Oil WTI. Temos uma boa alta também, mais equilibrada. Parece um padrão de contração para explodir. Né, formando-se um triângulo aqui, a mesma coisa no Brent. Então acho que os bancos centrais estão fazendo o seu papel. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que saiu no... Então farta liquidez, 1,5 trilhão pelo Banco Central Americano, Federal Reserve. Ó, anunciando-se possíveis medidas fiscais, Estados Unidos também um pacote. Então, é o que eu digo, para quem tem carteira de ações, eu não mexeria, de verdade. Agora, quem está alavancado no índice, no dólar e tal, aí pode, de repente, manejar melhor as posições, aí tem um fôlego. E mercado, eu não mexeria em ações. Ó, o Brent também com sinal importante, mas é a minha opinião, né? Cada um nesse cenário que, como eu comento, tem noção do risco, do manejo, a natureza do que está investido em bolsa, se é um dinheiro para subsistência, que já está errado, se é um dinheiro que você depende para pagar a conta. Eu sou alguém que já fui muito criticado, mas eu nunca debati a proposta de você trabalhar alavancado no day trade tão pouco. Se posição já é complicado, imagina day trade. Tão pouco trabalhar, por exemplo, para uma carteira de longo prazo, sair nesses momentos mais turbulentos, enfim. E carteira, pô, acho que a carteira, quem tem só a carteira, se puder até comprar mais, eu acho. Então o mercado brasileiro é que ele reduziu a alta, né? Porque espera-se aí, ó, o teste de coronavírus do Bolsonaro. Ó, e Guedes falando aqui, vamos entrar tarifa de importação para produtos médicos e hospitalares. Então a gente falou de todos os benchmarks nacionais, internacionais, dólar.
Aí vamos falar das criptomoedas, a gente fala de BOV, BOVA11. Então, vamos ver como é que está o Bitcoin, né? Ontem a gente viu que foi uma queda generalizada, hoje está subindo forte. É um sinal de compra. Né? O complicado é quem tem coragem de pegar já com 18%. Mas né? Quem espera a confirmação paga mais caro. A mesma coisa no Ether, inclusive acima desse fundo. História do fundo anterior, 116. Aí nós temos o Litecoin. Né, também um candle de grande amplitude acima do fundo anterior a 36,100. E nós temos o Monero. Todos sinalizando fundo. A gente não falou da Bolsa da França, né? A Bolsa da França é um arame, assim como seus pares lá na Europa. A gente falou do mini dólar, então falta a gente falar do BOVA11. Bom, o BOVA11, né, a história que eu lancei ontem, seria uma ideia de gap de fuga, medida e exaustão. Ele abriu mais forte, bateu nos 80, recuou, mas fechamento acima de 72,64 seria um sinal de fundo importante. É que sempre tem alguma coisa, né? Agora tem essa história do Bolsonaro tá com coronavírus, né? Então aguardando o teste, aí o dólar reduziu a baixa e o índice reduziu a alta também. Não, o mercado realmente passa por um momento bem turbulento. Aí nós temos o Ibov. Fechando daí para cima, olha a amplitude dos candles, pessoal. Comparado, por exemplo, ao que a gente viu em setembro, outubro, novembro, é um cenário realmente, né? E ficaria aqui com arame, como as bolsas da Europa também. Vamos ver se fecha firme assim. E o índice, né? O índice ontem ele trabalhou no limite de baixa, 72,125. Hoje aumentou-se o limite de alta. Então, o limite de alta de hoje de 10% foi 79,335. Hoje ele pode romper esse patamar até 15%. Saiu agora, o Banco Central autorizou. Então ontem, né, ele ficou um tempão sem negociar, não tinha comprador, caiu até o limite de baixa e ali ficou. Hoje ele trabalhou um bom tempo, né, umas 2 horas quase no limite de alta, aí caiu até as médias e eu acho que o mercado realmente está à espera do teste de coronavírus do Bolsonaro e coisa e tal. Vamos ver como é que vai reagir. Ontem saiu num site de grande circulação que ele não estava, que o Eduardo Bolsonaro tinha dito, aí que depois disseram que eram os sintomas que ele não estava, e aí depois eu já vi informações que ele está, né? Então, informações que saíram no dia do portal IG, né? Então o primeiro teste deu positivo. Se deu positivo, o primeiro dificilmente a contar prova não dará, mas enfim. Aí temos que ver se o mercado já precificou isso aí, aquela coisa e tal. Sempre tem alguma coisa para quando sejam motivo de saúde, mas ou eles falam alguma coisa ou tem. E aí pode ter pego no Trump também, porque ele ficou próximo ao Trump. Mas enfim, pessoal, é isso. A gente tem que ver a consistência do movimento em fechamento. Né? O índice futuro bastante distorcido, deve entrar num patamar mais racional dentro de alguns dias. E a minha opinião, para quem vai recomeçar aí na bolsa, acho que a prioridade é sempre montar uma carteira. Depois que essa carteira ficar robusta, valorizar 20%, 15%, 30%, aí voltar com os mini contratos. É uma situação contrária quando você está no topo, né? Porque ali você vai vendendo ações para manter os mini contratos, tentando, né? Até que tem um momento que você acaba saindo da operação de maneira compulsória, porque você quis sair mesmo, mas agora acho que o primeiro passo é remontar a carteira, isso minha opinião. E aí depois, quando ela se torna mais robusta, fazer uma movimentação no sentido de incrementá-la com operações envolvendo futuros.
Ok, então os últimos dias para imersão, pessoal, se puder dar o like, compartilhar o vídeo, eu agradeço. Espero que eu traga algo de útil aqui nas minhas ponderações e desejo boa sorte nos investimentos e muita força para quem vai entrar no período aí de reconstrução. Eu vou estar ao lado aí tentando ajudar, mas ouçam outras pessoas também, tem bons profissionais aí no mercado, muita gente se esconde, algumas aparecem, algumas sentem mais, e eu acho que é isso e a gente vai seguindo firmes na luta, pessoal. Valeu!